Buenas, gauchada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito. E eu vou falar do tema que me foi proposto, que é o porquê dançamos, tá? A arte da dança, ela está diretamente ligada à raça humana. É difícil a gente determinar com exatidão quando e por que se começou a dançar. Há estudos que indicam que a dança está ligada às atividades humanas. E se a gente analisar a história dos homens da Idade da Pedra, vai ser possível observar em cavernas desenhos de homens dançando. Né? E como os homens da Idade da Pedra eles só gravavam nas paredes das cavernas questões do seu cotidiano, como caça, alimentação, vida e morte, é muito provável que a dança estivesse ligada às questões religiosas. Né? Estudos sobre o passado nos permite identificar a existência da dança como parte das cerimônias religiosas, nos levando a crer que a dança nasceu da religião ou, ou até mesmo junto com ela. Tá? A única certeza é que a dança, assim como todas as artes, ela surgiu da necessidade do homem se expressar e que provavelmente ela vai nascer de uma carência que eles tinham de se comunicar com os deuses. A dança em si, ela vai nos trazer muitos benefícios para o corpo, né? Onde podemos citar, por exemplo, a queima de calorias através das danças. Quanto mais agitadas essas danças forem, mais vai se queimar calorias, melhora da postura, né? Principalmente dentro dos CTGs a gente cobra muito a questão de postura dos bailarinos, fortalecimento da musculatura que naturalmente vai acontecer, né? O fortalecimento dos ossos, né? O aumento o aumento das batidas cardíacas da pessoa, né? E vamos ter também a liberação da endorfina, que é o hormônio do prazer, como se fala, né? Então ele vai nos trazer sensação de bem-estar, tá? Muitas pessoas às vezes têm dores no corpo e que essas dores com o tempo são eliminadas através do prazer de se dançar. Né? Sem contar que melhora o humor da gente bastante, né? A dança é algo que nos permite muitas vezes não estar num bom dia e ir dançar e se envolver com o clima da dança e melhorar o nosso astral, tá? Porque a dança, além de tudo, ela é uma atividade divertida. A gente se diverte da dança, né? Não é só a questão de queimar calorias, que também é importante, mas ela vai combater o estresse e ainda aumentar essa sensação de bem-estar. Tá? Algo que é muito comum, né, que a dança auxilia bastante, são atividades com pessoas que estão com problemas, com tendências à depressão ou que estão passando por um processo de depressão. Né? Eu tive muitos alunos, principalmente categoria juvenil, que é uma categoria onde eles estão adolescentes, estão com problemas, e Shiru, né, que são mais velhos, tem bastante problemas de depressão. E a dança, sem dúvida alguma, ela vai auxiliar ou no processo, ou ela vai auxiliar no momento. Às vezes a pessoa tem, pelo menos dentro dos horários de dança dela, tem momentos de alegria, né? O que já é uma sensação de bem-estar, pelo menos por um momento do dia, tá? Sem contar que a dança, ela estimula o nosso cérebro, estimula a nossa memória. Né? A gente precisa usar essa parte do cérebro para poder desenvolver movimentações, poder desenvolver passos e dança, tá? A dança, ela vai ser totalmente benéfica para as crianças. Eu não sei se você já se deu por conta, mas a gente aprende a dançar antes mesmo de aprender a dar os primeiros passos.
É muito comum começar a tocar uma música e a criança, por aqueles impulsos da música, começar a dançar, começar a fazer um movimento, porque a dança em si é uma expressão de sentimentos, né? Não necessariamente que essa criança vai precisar executar passos para estar dançando, porque nitidamente a gente como adulto percebe quando a criança está dançando, quando ela faz o movimento de dançar. Então, a dança é uma das primeiras formas de expressão que a gente aprende, né? E pode ser uma atividade com muitos benefícios para o desenvolvimento das diferentes habilidades da infância da criança, né? A criança vai aprender a desenvolver e controlar, por exemplo, o senso de coletividade e de impulsos. Dentro de um CTG, dentro de um grupo de danças, ela vai ter que aprender o senso de coletividade. Isso é trabalhado, né? Às vezes o professor tem horário para tomar água, tem horário para ir ao banheiro, tem horário para fazer o lanche, né? Muitas vezes essa criança tem impulsos nervosos, o professor dá uma controlada. Então o CTG e o processo da dança, que inclui professor, movimentação, dança, a passagem disso para a criança, vai te auxiliar e vai auxiliar ela no crescimento dela. A dança vai auxiliar as crianças a expressar suas emoções, né? Muitas vezes a criança, eu percebo nos meus ensaios, chega uma criança triste, tá braba naquele dia, e muitas vezes ela faz um ensaio fantástico, ela canta com uma emoção, ou seja, ela põe para fora aquela angústia, ela põe para fora aquilo que está machucando ela, que está magoando ela, através da dança, né? Eles vão criar vínculos e conexões com seus pares, né? Que acontece, gente? Quando a criança ela chega no CTG, passa um tempo, ela começa a ter os parzinhos e ela começa a criar vínculos e ela começa a criar conexões com aquele parzinho, né? E com isso vai sendo desenvolvido os relacionamentos, as noções de relacionamentos dela, que muitas vezes ela não tem no cotidiano da casa dela, né? Tem crianças que ainda não vão no colégio, por exemplo, que já participam das invernadas e que ela tem uma convivência com o irmãozinho e que o irmão ela tem certas regalias que ela não vai ter com outra criança. Então, esse senso de relacionamento, esse senso de vínculos, de conexão, de desenvolver os relacionamentos dentro dos limites que eles são impostos, é trabalhado dentro de um CTG, dentro da formação de um grupo, tá? Vai ter a internalização das regras e dos limites. Às vezes eu sei que os pais têm um pouco de dificuldade de criar essas regras, esses limites. Às vezes o pai pensa, pô, eu trabalho o dia inteiro, só chego em casa de tardezinha, é o único horário que eu posso ficar com meu filho, daí eu vou ficar brigando com ele, daí eu vou ficar discutindo com ele, né? Então, pensa que o CTG ele pode te ajudar, né? Ele pode te auxiliar se essa criança for para o CTG. As regras do CTG, por mais que daqui um pouco te doam como pai, como mãe, saber que o professor exige, coordenação exige, patronagem exige, mas essas atividades que eles aprenderem dentro do CTG, eles também vão levar para casa, através dessa internalização, tá? Vai melhorar o aprendizado e o fortalecimento dessas noções de disciplina nele. Ele precisa aprender a ter disciplina. Ele vai precisar de disciplina na sala de aula, vai precisar de disciplina em todos os meios onde ele participar, tá? Porque às vezes a disciplina ela está ligada a ação e reação. Se eles tiverem uma ação
de disciplina num determinado lugar, a reação deles também vai ser de disciplina. E você pode copiar, porque a criança quer comer o horário que ela quer em casa. Não, meu filho, no CTG, vocês têm horário, não tem? Pois é, aqui em casa tu também vai ter horário para fazer o lanche. Então a gente pode associar umas coisas às outras para que os pais ajudem o CTG, porque também não é fácil para o CTG. Às vezes o pai e a mãe ficam louco em casa com 1 ou 2. O CTG são 30, 40 crianças às vezes até mais. Então, que o CTG possa ajudar os pais e que os pais possam ajudar o CTG nessa cultura nova de estabelecer limites, tá? A dança ela vai liberar, né, como eu falei antes, a endorfina, que essa criança vai se sentir estimulada na sensação de bem-estar, de conforto, vai melhorar o estado e o humor, a alegria, tá? Sendo que essa liberação acontece durante e às vezes depois das atividades físicas. Então, deixa a criança dançar, deixa a criança participar de atividades físicas. Elas só são benéficas, tá? Eu não percebo atividades que não sejam benéficas na dança e nas atividades físicas, né? Como eu estou falando da dança, então eu estou puxando pro lado da dança, tá? Pela temática que me foi pedida, né? A dança vai melhorar a autoestima dela, né? Vai aliviar a ansiedade e vai diminuir o estresse. Até porque muitas vezes essa criança ela é muito proativa, né? E ela vai chegar no CTG, vai ter atividades que ela vai chegar em casa depois, cansada, querendo tomar um banho e ir pra cama, tá? E assim, ela vai auxiliar as questões cognitivas da atenção de memória. Como, Pablo? Como que vai melhorar a memória? Os passos desenvolvidos nas coreografias, a gente trabalha uma questão que se chama sequencialização de movimentos, que é o quadro a quadro, como se fosse quadro a quadro, a gente fala parte a parte. Então, dentro dessa sequencialização, eles precisam entender essa sequência. E isso está estimulando a memória deles. Assim como é estimulada a questão de linguagem, quando eles cantam, né? A questão de linguagem corporal, quando eles se expressam, quando o professor pede um movimento expressivo para eles, né? Então vai estimular a criatividade, vai ajudar na coordenação motora e no equilíbrio, tá? Uma outra questão que é muito importante e que às vezes a gente não se dá por conta é que a dança vai ser um elemento de muita relevância para a alfabetização das crianças. Pois é através dos movimentos que vamos desenvolvendo os músculos superiores, tá? Que vão desenvolver as funções como a dos braços, né? Movimentações. E assim vai permitir a postura ao se sentar, né? A criança geralmente é assim, né? Ela vai precisar ter uma postura para poder escrever, para poder ficar em sala de aula, né, sentada, né, e através do desenvolvimento dos movimentos das mãos e do dedo produzir a escrita, tá? Então assim, gente, coloque seus filhos no CTG, tá? Ele vai crescer entre pessoas que preservam valores. As pessoas preservam e cobram e cultuam valores. E ensinam às crianças, e ensinam aos jovens. E a gente sabe que o processo de ensinar não é fácil. Quantas vezes o seu filho olhou para você assim, tô brabo contigo? Para não dizer coisa pior. Eu vejo nos meus ensaios, às vezes, criança dizer pro pai, pra mãe, eu te odeio. Então, o processo de educar ele é muito difícil. Ele também é difícil para o professor dentro do CTG, que lida com 30, com 40 crianças, às vezes, com 20, 30 jovens, adolescentes. Então, essas noções de valores vão ser repassadas a eles. Às vezes, de uma forma que possa trazer algum sentimento de mágoa por um momento. Mas, com certeza,
com o tempo, ele vai nos trazer um sentimento de gratidão. Quem de nós não, lá atrás, quando o pai e a mãe nos diziam as coisas, a gente chorava, ia pro quarto, ficava brabo porque não nos deixavam fazer. E hoje a gente agradece aos pais por não terem nos deixado fazer naquela época. Porque tem certas questões que só são compreendidas com amadurecimento. E amadurecimento vem com o tempo. Vem quando a gente fica adulto, principalmente, tá? Então assim, eles vão aprender a preservar valores, vão aprender a respeitar o próximo. No CTG a gente tem uma questão de hierarquia e que muitas vezes as pessoas não gostam, mas se está trabalhando dentro dessa hierarquia, a questão de respeitar o próximo. Tá? Eles vão aprender a lutar e acreditar nos seus ideais. Quando um grupo trabalha para competição, ele está sendo trabalhado ali questões como aprendizado, desenvolvimento e resultado. Muitas vezes os pais chegam, porque eu quero que meu filho dance, porque meu filho entrou no CTG e não está dançando. Você não tem como chegar na primeira série e dizer que quer que o filho vá para a quinta ou que ele vá para a terceira. É um processo. Conhecimento, desenvolvimento e resultado. Todas as crianças em algum momento vão apresentar. É raro uma criança não apresentar, se ela passar pelos processos, ela não apresentar resultado. Às vezes eu pego alguns grupos e aí tem excedentes, né? E aí ficam as crianças no palco, as mais novinhas geralmente, ou as que entraram por último, ou as que subiram do pré-mirim quando é mirim, e os pais ficam chateados porque a criança está lá. O que a criança está fazendo? Conhecendo, desenvolvendo para ter o resultado. Se você é pai de aluno meu, você vai lembrar que teve um momento que seu filho ficou lá atrás, e que com o tempo ele acabou dançando, acabou muitas vezes virando titular de tudo, um tempo depois. Resultado. Tá? São processos, gente. A vida é feita de processos. E esses processos são feitos dentro do CTG. Então valorize isso dentro do seu CTG. Tá? Sem contar que essas crianças vão conhecer a história do Rio Grande do Sul. Tem tantos estados aí que adorariam ter uma cultura como a nossa e não tem. Então elas vão conhecer a cultura e vão poder desenvolver. Eu sempre falo que o CTG talvez não seja o melhor, um lugar 100% para o seu filho. Por quê? Porque o CTG é feito de pessoas. E as pessoas são falhas. Se as pessoas são falhas, o CTG também vai ser falho. Mas eu ainda digo para todas as pessoas, o CTG ainda é o melhor lugar para você educar seu filho. Ainda é o melhor lugar para você levar seu filho. Porque no CTG, o seu filho não vai ter vergonha de levar você. Enquanto muitos outros lugares a gente sabe que é complicado. Tá? Eu vejo alguns pais, quando eu tenho algumas equipes que participam de eventos, que até brincam com os filhos, e outros falam sério. Vai morar no CTG. Tá sempre no CTG. Tenham um cuidado e façam uma reflexão. Quanto mais tempo o teu filho tiver dentro do CTG, menos tempo ele está na internet. E a gente não se dá por conta que você não deixaria o seu filho sozinho com estranhos. Mas quando ele está na internet, ele está meio a muitos estranhos. Então, quanto mais o seu filho está no CTG, menos ele está na internet, menos ele está nas esquinas, menos ele está nas pracinhas, menos ele está com companhias que muitas vezes você nem sabe quem é. Ele está dentro do CTG desenvolvendo atividades positivas. Tá? Quando ele faz parte de um cultural, de uma invernada, de uma campeira, ele está lá desenvolvendo cultura. Ele está lá desenvolvendo atividades sadias, geralmente com pessoas também sadias.
tá? Às vezes tem pai que me diz assim, mas eu pago pro meu filho dançar. Não, pai, não pense assim. Eu fui uma vez na formatura de uma aluna minha e que ela era sempre reserva. E que ela tinha dificuldade para dançar, ela participava de um grupo adulto. E ela me abraçou chorando e ela me disse assim, muito obrigado. Eu não fiz nada. Não, porque eu ia no CTG porque o CTG me fazia bem. Eu sabia que eu não tinha aptidão para dança. Eu sabia que eu tinha dificuldade. Mas o que eu queria mesmo era estar lá. Eu gostava de estar lá com as pessoas no ambiente. Então assim, pais, não paguem para o filho de vocês dançar. Porque é muito pouco. Paguem para o filho de vocês terem momentos onde eles vão estar cansados e vão querer desistir, e mesmo assim eles não vão desistir. Porque assim você vai estar ensinando seu filho que a vida é difícil, mas que eles não devem desistir. Você vai pagar pela oportunidade que os seus filhos vão ter de fazer amizades duradouras. Geralmente estão dentro dos CTGs pessoas que têm uma boa índole. Você vai pagar a oportunidade que os filhos vão ter de ter professores que se preocupam com eles. O professor briga, mas o professor briga porque ele se preocupa com os alunos. Ele vai ganhar no final do mês a mesma coisa. Quem de nós nunca teve um professor que chegava no colégio e dava aquela aula que tu percebia que ele não estava muito afim? Ou que pedia para alguém passar no quadro para ele? Ou que ele ditava? Ou que fazia corpo mole para passar o tempo? Você como pai, você sabe. Se você está brigando com seu filho, muitas vezes, é porque você se preocupa com ele. Porque você quer ver o desenvolvimento dele. Tá? Você paga para os seus filhos poder aprender a ter disciplina. Que é algo que eles vão precisar para o resto da vida. Eles vão ter um namorado e vão ter que ter disciplina. Vai ter um emprego, vai ter que ter disciplina. Na faculdade vai ter que ter disciplina. Para a vida inteira vai ter que ter disciplina. Você paga para o seu filho ter oportunidades incríveis. Muitas vezes eles vão viajar, vão para lugares que eles não conhecem, se relacionar com outras crianças de outros CTGs. É para isso que vocês pagam. Pagam pelo meio em que eles estão. Quando você põe seu filho no colégio particular, você não pode pagar para ele tirar 100, paga para ele ter a oportunidade de estar num ambiente melhor e produtivo. O CTG é a mesma coisa. Você paga pelo ambiente que ele está e aí depende dele. É tão legal quando um pai diz para o filho assim, olha meu filho, lá é contigo. Lá é contigo, depende de ti. É tu e o professor. Eu não vou me meter. Tu cria nele um senso de que, bom, cara, eu vou ter que me virar sozinho. Eu vou ter que fazer o que estão me pedindo. Eu vou ter que ter esse crescimento pessoal. Porque ninguém vai me colocar a dançar se eu não merecer. O que tu está trabalhando aí? Senso de merecimento. Não porque eu pago a sapatilha, mas minha filha tem que dançar. Não. Trabalhar nessas crianças sensos de merecimento. Tá? Então assim, esses ensaios que são semanais e que às vezes os pais querem diminuir, eles vão render às crianças momentos de alegria, momentos onde eles vão poder desfrutar de boas amizades, de estar num ambiente sadio. Tá? Eu queria me despedir agora de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído. Eu tinha muita coisa para falar e ainda vai ficar muita coisa de fora, porque o vídeo eu já percebi que vai ficar muito grande. Mas estou aberto, se você quiser me mandar alguma coisa, quiser me mandar alguma pergunta, quiser conversar comigo num outro horário,
tá? Eu queria mais uma vez agradecer a todos pela oportunidade e por me darem a oportunidade de falar sobre esse tema e espero que a gente possa conversar mais sobre isso. Um grande abraço a todos e eu tenho um canal no YouTube que se chama El Gaúcho, onde a gente trabalha principalmente as categorias de base, tá? É feito um trabalho em cima dessas categorias de base e eu convido você a se inscrever lá. Um grande abraço e muito obrigado.